Galera, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou tecer alguns comentários sobre o debate na Band. Este aqui acho que é o meu segundo vídeo que eu mostro meu rosto e dou opinião, mas é bastante interessante que a gente use esse tempo e as redes sociais para se conscientizar sobre a nossa situação eleitoral. Infelizmente, parece que é impossível, mas é só no voto que a gente vai resolver. Alguns loucos querem intervenção e tal, mas a coisa não é bem por aí. Então eu vou usar esse vídeo para expor minha opinião. Eu acho que cada um tem sua opinião, mas foi diante de minha análise. A minha análise de cada candidato foi diferente e vai ser diferente de cada vídeo. Nunca vai ser igual. Seria impossível e seria até ruim se fosse igual, né? Então, eu vou mostrar a opinião de cada candidato. Sobre o candidato Álvaro Dias, eu posso dizer que no começo ele cometeu uma gafe enorme. Ele começou com o pé esquerdo, literalmente. Que foi feita uma pergunta pelos leitores do jornal Metro, um jornal que um pouco desconhecido ao meu ver, sobre emprego, o que faria por todos os desempregados, os 3 milhões de desempregados. Ele não respondeu a pergunta, ele não foi objetivo, ele começou a falar de si. Isso eu achei muito negativo no meu ponto de vista, pelo fato que ele deveria sim responder a pergunta. Quando você se faz uma pergunta, você espera a resposta daquela pergunta. Então ele já começou muito errado. Ele se pareceu no começo do debate muito perdido, com a voz muito arrastada. A meu ver, sem querer desabonar o candidato, eu acho que ele parecia estar até alcoolizado. No entanto, ao decorrer do debate, ele mostrou um bom crescimento, ele conseguiu se redimir. Isso foi muito importante, porque ele mostrou que tem um discurso mais sensato, que ele reiterou muito sobre a questão da Lava Jato, falou muito do Sérgio Moro, que ele quer que ele seja ministro da Justiça e tal. Então ele bateu muito nesse ponto. Ele fez perguntas ao Bolsonaro sobre feminicídio, sobre violência. Ele falou de dados muito pertinentes da violência, sobre como a violência estava crescendo. Ele falou também sobre o BNDES, sobre a farra que foi o BNDES durante os governos do PT. Então ele foi bastante feliz, ele se redimiu e eu achei muito importante que ele tenha se redimido. Achei super importante que ele tenha feito essa análise, por mais que ele tenha essa voz arrastada, mas ele tem uma experiência política muito importante. Tem algumas coisas, citações sobre ele, mas nada comprovado ainda. Então, no ponto de vista da corrupção, não tem muita coisa sobre ele. Mas não gostaria de entrar em detalhes sobre a vida pregressa dos candidatos e sim ao debate. Mas eu acho que ele foi muito bem. Ele, apesar do começo ele ter começado muito mal, mas ele foi melhorando. Ele criticou o Alckmin e tal. Ele tentou atacar o Bolsonaro, mas acabou que não deu muito certo. Mas ele foi bem. Mas espero que ele melhore nos próximos debates. Sobre o candidato Daciolo, foi uma grande surpresa ele no debate. Esperava-se o João Amoedo, do Partido Novo. No entanto, quem foi no lugar foi o Cabo Daciolo. Talvez pela preferência de alguém que já ocupe uma cadeira no Congresso, parece. Mas eu acho que ele não é um candidato muito preparado. Ele é o que muitos se esperavam do Bolsonaro. Para quem tem aquela visão um pouco negativa sobre o Jair Bolsonaro, eu acredito que quem cometeu gafes, erros de análise e tudo foi o Cabo Daciolo. Eu não estou dizendo que ele é uma pessoa má, que ele é uma pessoa mal intencionada e tal, malandra. Eu percebi que ele tem boas intenções, que ele soube
ele sabe o problema, mas não sabe expor o problema. O que aconteceu? Ele falou sobre o Foro de São Paulo para o Ciro Gomes. No entanto, ele falou de uma maneira confusa. Ele falou sobre que o Ciro Gomes fosse o criador do Foro de São Paulo. Ele não é o criador. Ele participou do Foro de São Paulo, mas ele não é criador do Foro de São Paulo. É uma coisa diferente da outra. Então, se ele pudesse explicar melhor sobre o Foro de São Paulo, seria mais interessante. Ele falou sobre a Pátria Grande e tal. Parece teoria de conspiração, mas realmente é um desvaneio de alguns comunistas sobre a Pátria Grande e tudo, mas isso aí é outra história. Eu acho que ele foi um pouco tolo ao ficar dizendo o nome de Deus e Jesus em vão. Eu acho que isso não ganha voto. Não ganha voto, por mais que a gente seja um país de maioria cristã, mas eu acho que isso não ajuda em nada. O povo não compra esse tipo de coisa mais. Aquele candidato religiosíssimo e tal, eu acho que ele não foi bom nesse sentido, eu achei que ele falhou. No entanto, você vê que ele tem boas intenções, só que ele comete muitos erros. Eu acho que ele falta preparo a ele. Talvez pelo fato dele cair de paraquedas. Para mim, ele caiu de paraquedas nessa eleição. Eu nem sabia que ele ia ser candidato, nem pré-candidato. E o cara entrou, mas ele falou coisas interessantes. Ele atacou os bancos e tal. Ele foi bastante incisivo. Ele atacou a todos de maneira bastante enfática. No entanto, eu acho que faltou um pouco mais de preparo da parte dele. No entanto, quem sabe nas próximas eleições, se ele tiver uma análise mais séria do que ele está querendo dizer, quem sabe ele não consiga mais votos. Mas ele passou como um louco, apesar que ele quis realmente alertar sobre o Foro de São Paulo. E também, antes que passasse batido, falaram para ele sobre a violência da mulher. E o cara falou, que falta amor, cara. Isso não é resposta. Eu acho que falta a ele muito conhecimento. No entanto, não vejo nada de mal intencionado no candidato. Mas apesar que ele é daquele cara que só vai ter votos da mãe, do pai, da mulher e dos filhos e dele só. E meia dúzia de amigos. É assim. Agora nós vamos para o Geraldo Alckmin, o tucano, candidato a presidente pelo PSDB. Acredito que ele é um verdadeiro político profissional. Ele mostrou esse lado dele. Você percebeu que o discurso dele é sempre o pronto. Ele e a Marina têm uma experiência de debate muito vasta. Não é a primeira eleição deles. Eles não estão aqui em primeira viagem. Você vê que eles tiveram a oportunidade de disputar outras eleições. O próprio Alckmin já disputou uma eleição presidencial em 2006. Foi para o segundo turno com Lula. E perdeu, mas é um cara que tem experiência. Já foi governador do estado de São Paulo, então ele já disputou outras eleições. Então ele já como se pode falar, ele é experiente, ele é veterano nesse sentido. No entanto, ele tem aquelas propostas, aquele mais do mesmo, ele é sempre mais do mesmo. Sempre aquele discursinho, não, que tem que ser assim, tem que investir na saúde, porque eu sou médico, eu entendo o que eu estou falando. Quem é do estado de São Paulo pode até ter uma opinião melhor sobre ele. Mas muitas pessoas que moram no estado de São Paulo têm uma visão muito negativa do governo do Alckmin. No que é quesito a educação, a segurança, a saúde, a infraestrutura. Parece que ele falhou muito. E causa uma certa apreensão. Será que ele vai fazer com o Brasil como ele fez com São Paulo? Fora que ele também tem citações na Lava Jato. Parece que o codinome dele é o Santo. Ele é o Santo. Mas é o que nem muitos falam, picolé de chuchu. É um cara que só sempre fala mais o mesmo. Fala e não diz nada. Ele não é objetivo, eu não acho. É sempre aquele. Ele tá com centrão, então ele é um político profissional. Então ele acha que se resolve os seus problemas
com as pessoas que causaram os problemas, que nem foi a observação da Marina Silva. E tipo assim, ficou uma coisa assim, o Geraldo perguntava pra Marina, Marina perguntava pro Ciro e o Ciro perguntava pro Geraldo. Ficava só entre eles ali, então eles não ficavam muito entre os outros candidatos. Fora que eu não acredito que o Geraldo Alckmin faça um bom governo como presidente do Brasil. Acredito que, na minha análise, que se o PSDB voltar ao governo, o PT volta depois, porque ele vai construir uma narrativa de um governo ruim, continuação do governo do Temer, e vai ficar aquela coisa que vai justificar que o PT volte, e se o PT voltar já sabe, né? Então eu acredito que ele foi mais o mesmo. Ele foi aquele cara que era um político profissional, melhor dizendo. Não soube explicar. Ele foi muito hipócrita, porque ele foi falando de corrupção, sendo que ele está envolvido em maracutaia. Então eu achei muito cômico, né, quando ele estava comentando com o Álvaro Dias, se não me engano. Então ele falando sobre Lava Jato e tal, que tem que manter a Lava Jato, mas ele tá na Lava Jato. Ficou muito cômico isso. Então assim, é para rir, para não chorar. Eu acredito que o Geraldo Alckmin não foi tão bem assim, mas é muito preocupante, porque ele tem muito tempo de televisão. Apesar que hoje televisão não é muita coisa não, né? Apesar que esse print fui eu que gerei pelo meu celular. Marina Silva. A Marina Silva eu posso dizer o mesmo em relação ao Alckmin. É uma pessoa que já tem muita experiência de eleição. Analisem que é a terceira eleição seguida da Marina Silva à presidência. Então ela está em 2010, 2014 e 2018 candidatas a presidente. Engraçado, pelo terceiro partido diferente, né? Começou pelo, acho que PV, pelo PSB e agora com a Rede. Então é uma coisa meio doida. Mas é aquela coisa, ela tem aquele discurso ambientalista, aquela coisa de investir na educação, na saúde. Ela fala o senso comum, ela é praticamente a mesma fala do Alckmin, só que criticando o PSDB também, criticando o PT, sendo que ela já foi do PT. Mas eu acho que essa questão de se ela já foi do PT não importa muito, porque querendo ou não, ela talvez porque viu muita coisa ruim no PT e também porque se sentiu preterida em relação a Dilma, né, que ela se sentiu traída porque o Lula escolheu a Dilma ao invés dela, mas eu acho que isso não vem ao caso. Mas eu acredito que ela foi muito senso comum. Os discursos dela sempre, os debates eram só entre ela e o Alckmin e um pouco o Ciro, então eu achei que ela deixou muito a desejar. Não foi só ela que deixou a desejar não, mas eu acho que ela deixou até mais a desejar que o próprio Alckmin. Eu esperava mais da Marina, eu espero uma postura mais enérgica. Apesar dela ter essa voz mansa, essa fala muito mansa, esse jeito mais manso, as pessoas tiram sarro dela, que ela parece. Enfim, eu não quero entrar nesse detalhe, mas ela mesmo nessa fala mansa e tal, de idosa e tal, mas ela sempre teve uma postura de críticas ao PT e PSDB, né, que é a estratégia das tesouras, né, ou é um ou é outro, essa falsa polarização que só existe na cabeça da grande massa pela mídia. Mas eu acredito que a Marina Silva, eu acho que ela não deixou a desejar. Ela já foi melhor, ela batia mais na Dilma, ela batia muito no Aécio, mas agora eu achei ela muito apática. Eu esperava mais da Marina. Eu achei que ela teve aquele discursinho muito senso comum, e ela não foi muito objetiva. Ela cometeu uma gafe gigantesca ao debater com o Bolsonaro, que ele falou sobre a indústria de multa e tudo. Ela foi falar de refis,
que é uma coisa que parece que é financiamento para empresas endividadas. Ela falou uma coisa e depois ele falou uma coisa e depois ela veio com outra. Eu acho que ela não entendeu a pergunta dele. Ela não entendeu o que ele estava falando. Então eu achei isso um erro um pouco grosseiro da parte dela. Mas talvez por confusão também, né? Todo mundo pode entender errado uma questão, mas ela poderia pedir para repetir a pergunta. Mas eu acho que em relação principalmente a 2014, cara, eu esperava mais a Marina Silva. Todos esperavam um candidato muito louco. Todo mundo esperava que o Bolsonaro se comportasse como o Cabo Daciolo. Não foi bem assim. Eu achei que o Bolsonaro se saiu melhor do que eu mesmo esperava. Ele, que é o candidato que é líder, muitas pessoas vão votar nele. E muitas pessoas vão votar nele pela questão que ele realmente é um candidato diferente. Apesar dele estar há muitos anos na política, você não vê coisas que o desabonem. Claro que ele tem suas declarações polêmicas, ele é um cara que parece que age muito na raiva, assim, ele não aceita muito bem as provocações. Deixou no final levar para uma provocação uma fala do Ciro que ele se sentiu contrariado. Mas enfim, mas eu acho que ele foi muito bem, ele está tendo uma estratégia muito boa. Ele falou coisas muito pertinentes, eu achei que ele foi muito bem. Falou sobre que ele no começo ele teve uma treta com o Boulos, né? Que o Boulos já chegou atacando ele, falando da Val, que não sei o que. Ele deu a versão dele, se explicou. Eu acho que o Boulos repetiu as perguntas das outras entrevistas. É que nem você fazer uma prova e caia na prova lista que exercício da lista que você já fez. É só repetir a questão. É só refazer a questão. E você ganha a questão. Então, eu achei que o pessoal quis atacar o Bolsonaro, perguntou das mulheres, parece que ele falou sobre o salário, a igualdade de salário entre homens e mulheres e tal. Ele falou que a iniciativa privada não tem que ter regulação disso, quem decide é o mercado. Ele falou que não precisamos de mais Estado e tudo. Ele é o candidato mais anti-Estado dessa maneira. Apesar que ele tem as visões de militares, naquela época os militares eram altamente estatizantes, mas ele tem aquele discurso de menos Estado, falou das escolas militares. Eu até achei que entre o discurso dele e o Ciro Gomes foi uma coisa até mais respeitosa. Eu achei que ia ter um barraco entre ele e o Ciro Gomes. E quem mais o atacou foi o Boulos. O Boulos fez esse papel. Que o Boulos falou dele e falou que ele já atacou bomba em quartel-general. O Bolsonaro já foi atacando, foi logo a Dilma, falou que ele que a Dilma lá que era guerrilheira, então viu um bate-boca. Mas foi muito interessante. Ele é um cara que não gosta de levar desaforo para casa. Ele é o candidato que mais tem chance de ganhar essa eleição. Dependendo do como a mídia bate nele, ele leva a eleição logo no primeiro turno. Então, eu achei que ele foi muito bem. Ele fez perguntas muito, muito pertinentes sobre a questão também da Lava Jato. Ele com o Álvaro Dias, né? Ele também teve perguntas sobre segurança pública, sobre se o policial tem que ter a jurisprudência para agir e tal. Falou sobre as escolas militarizadas, foi logo com Ciro Gomes. Falou de infraestrutura, mas ele foi bastante. Eu acho que ele foi bem. Eu achei que ele no começo ele poderia olhar mais para a câmera, ele olhava mais para os candidatos. No final, acho que foi até no próprio vídeo da Joyce Heisman, ela falou: olha mais para a câmera. Ele olhou mais para a câmera. Só que ele tem que parar de falar de si em terceira pessoa. Ele ficava muito falando: vote em Jair Bolsonaro. Eu acho que isso não é muito interessante. Eu acho que isso não pega muito bem, mas espero que ele corrija esses erros, mas que se mantenha muito bem nos próximos debates.
Esse aqui é outro que saiu um pouquinho fora da casinha, mas também não é nenhum ignorante. Ele é como se fosse um PT na banca. Ele é como se fosse o espírito de um candidato do PT à moda antiga no lugar do PSOL. Então, eu acho que ele fala as coisas de maneira muito equivocada pela própria ideologia dele, por ele ser um socialista, então ele tem aquela visão socialista que tem que ter, não tem. Ele falou muito de privilégios e tal. Nesse ponto eu até concordo com ele. Eu acho errado sim os privilégios. Aí ele falou sobre taxar grandes fortunas. No entanto, se você começar a taxar grandes fortunas e as pessoas com mais poder aquisitivo, essas pessoas vão cair fora do Brasil. Aliás, elas estão caindo fora do Brasil. Então eu acho até um erro estratégico ele falar sobre acho que foi ele e a Marina Silva sobre que desoneração, mas já tem tanta burocracia no Brasil, se o cara já não consegue empreender, aí você vai cobrar mais impostos dele. Muitas empresas que instalam em muitas cidades foi porque as prefeituras deram incentivos, senão essas empresas não iam vir, não iam gerar empregos. Então você também tem que saber trabalhar sobre isso. Eu achei que ele falhou em muitos pontos. Bateu boca com o Bolsonaro. Eu acho que isso não agregou muita coisa. Ele só deu mais pontos pro Bolsonaro. Ele já começou agradecendo ao Lula, tipo assim, todos agradecendo a Deus, nem todos, né? Mas ele já foi, eu quero agradecer ao Lula, e tipo, no Deus é Lula para ele, então Deus para ele é o Lula. Ele já tem, ele também fez uma coisa que é muito interessante. De todos os candidatos homens, tem a mulher é a Marina. Só ele não está de terno. Ele tem essa postura mais informal, de popular, com a barba. Eu sou como o Lula no passado, com esse discurso de politicamente correto, aquela coisa e tal. Mas você vê que é um cara com o que ele fala é impraticável. Ele sabe disso. Ele sabe que ele, se chegasse ao poder, ele não faria nem 1% do que ele quer, porque ele não ia ter apoio do Congresso. Ele sabe que não teria um Congresso, muita gente da base dele, que é o PT, PSOL, PCdoB, ele ia ter muitos candidatos, muitos deputados do MDB e do PSDB que não iam deixar ele governar. Então ele fala muitas coisas fantasiosas, e é aquele discurso muito... E que é todo manjado de socialista. Socialista é assim, que é sempre os mesmos chavões, que o candidato é racista, que os 50 tons de Temer. Ficou uma coisa muito patética, a meu ver. Eu acho que ele, apesar que ele tem uma fala muito popular, ele sabe falar bem, mas ele não é um bom candidato. Ele se saiu até um pouco bom, ele não foi tão mal, mas não quer dizer que ele tenha se saído bem, que ele é um bom candidato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem casos que são mau caráter, não estou dizendo que ele é mau caráter antes que ele venha me processar. Não sei se ele vai ver esse vídeo algum dia na vida dele, então dane-se, mas você vê que tem pessoas que elas têm más intenções, mas elas falam bonito. E tem pessoas que falam tudo errado, tudo bagunçado, mas estão falando a coisa certa. Então a gente tem que saber diferenciar isso. Então eu acho que o Guilherme Boulos, ele foi o que o PT faria, aquele discursinho manjado, mais o mesmo, mas sabe que ele fala não cola, não adianta. Ele sabe que só vai ter aquele voto de universitários, dos federais, do DCE, de meia dúzia de artistas da Globo. Então ele sabe disso, mas ele não liga. Ele tá ali só para fazer número. E para causar também. Esse, na minha opinião, foi o candidato que mais se saiu mal no debate. Ele é um homem de muito conhecimento. Ele trabalhou em grandes corporações, inclusive.
Ele foi presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, teve nos governos do Fernando Henrique, Lula e Temer. Então você esperava-se mais dele. Parecia que ele estava ali por estar. Então ele falou, defendeu as medidas que ele fez como um ministro, como presidente do Banco Central. Eu esperava mais dele. Ele parecia que estava desorientado, ele demorava muitos segundos para responder. Ele não parecia aquele homem de negócios, business, né? Businessman, fala, né? Então eu achei que foi muito fraco. Ele parecia que estava ali contra a vontade dele. Porque o MDB, né? Mas pra mim é PMDB. Tira o P só de sacanagem, mas é tudo a mesma merda. Ele é o candidato do maior partido do Brasil, cara. Partido com mais deputados, mais senadores, mais prefeitos. O PMDB domina o governo, sempre Então ele é o candidato do PMDB. E eu acho que muitos desses políticos do PMDB nem nele vão votar. Eu achei que ele falou lá, eu sou candidato do emprego e tal, ficou aquela coisa lá, mas defendeu o que ele fez no governo do Temer. Talvez em parte ele tenha razão, e esse foi até um debate entre ele e o Álvaro Dias, que foi falado onde o senhor estava e tal. E ele falou, eu não participei do governo Dilma, e realmente ele não participou. Mas muitas coisas, muitos erros, também ele cometeu durante o governo Lula e o governo Temer. Então, se ele estava no meio dos caras, eu acho que ele também saberia responder isso. Por exemplo, ele é o candidato do Temer e o Temer hoje é o presidente mais odiado do Brasil, da história brasileira. O mais corrupto, o mais sem vergonha. É aquela coisa, unânime, tanto de esquerda ou direita. Ninguém gosta do Michel Temer. Então eu acho que ele foi o candidato realmente do Michel Temer. Eu achei que ele foi muito fraco, muito despreparado. Eu esperava mais também dele, como ele, pela experiência que ele tem em grandes corporações. Acho que ele trabalhou no Bank of Boston e uma outra empresa que eu não me recordo o nome, mas eu acho que ele, para mim, de longe foi o pior pela desânimo. Era um desânimo, ele parecia que estava com sono. Ele parecia o José Serra na eleição de 2010, aquele discursinho, quem tem que ver como diminuir o preço do ônibus, e aquele, que a mulher, não sei o que, lá no posto médio, sabe aquela conversinha muito, sabe, e dá um sono na gente. Ele mesmo parecia que estava dormindo. Então, ele foi um candidato muito fraco, ao meu ver. Esse aqui eu não sei se foi bom ele ter ido bem ou foi uma coisa ruim. Porque ele se saiu até bem, ele se saiu muito bem. Não vou falar que ele foi mal, senão eu vou estar mentindo. Só que ele falou coisas no mínimo ridículas. Eu achei que ele falou coisas... É aquele cara, ele fala a coisa mais absurda da forma mais bonita possível. Ele tem uma retórica muito forte, ele tem um discurso muito firme. Ele estava mais paz e amor nesse debate. Achei ele muito bonzinho. Esperava-se que ele ia ter aquele discurso mais enérgico de falar, resolver as coisas num grito, que nem ele teve. Tem muitos vídeos que ele tem bate-boca com as pessoas mesmo. Então ele é um cara que ele fala muito do currículo dele, do que ele fez no Ceará, foi até na parte da educação, que ele falou lá das escolas, que ele não concorda muito com as escolas militares. A opinião dele, a visão dele de mundo é essa, que ele falou que não precisa ser no chicote. Até o Bolsonaro brincou, é ordem, disciplina e sem chicote. Eu confesso que eu ri bastante nessa hora, mas eu acho que ele falou coisas absurdas de maneira muito bonita, muito perigoso. Muita gente pode cair nessa conversinha, que nem, vamos dar um jeito de tirar o nome de todo mundo do SPC. Eu tô com o nome no SPC,
Eu que vos falo, tô com o nome sujo. Inclusive, enquanto eu faço esse vídeo, a empresa que eu estou devendo tentou me ligar e eu recusei a ligação. Mas enfim, você sabe o que ele falou é impraticável. Você que tem um pouco de conhecimento, sabe que não tem como ele fazer metade do que ele fala. Ele começou falando de obras, como foi até com a Marina Silva. Ele falou sobre obras que tem que ser feitas, ele falou dos rios São Francisco. Aí ele falou muitas obras, inclusive sobre a BR-319, que nesse canal tem vídeos. Que ele vai fazer tal coisa, tal obra, tal obra, tal obra. Inclusive ele falou da 319. Ele acha que é tão simples assim, é só vontade do presidente. Não é bem assim. Tem estudos técnicos, tem estudos de IBAMA, licenciamento, que até a própria Marina Silva reiterou, né? Ele não é só porque ele quer, acabou e ponto final. Ele acha que muita coisa se decide na canetada, que ele queria desfazer as reformas que ele julga ruins para o Brasil, que foram para assentar o trabalhador e tal. Que ele tem essa visão mais socialista. Ele é um socialista. Inclusive, como o Daciolo disse, do Foro de São Paulo, é verdade. Ele é do Foro de São Paulo. Ele não é fundador do Foro de São Paulo. Mas esse foi um erro básico do Daciolo ao acusar ele ser o fundador. Ele não é o fundador, ele faz parte do Foro de São Paulo. Com frases até do próprio José Dirceu. José Dirceu que disse e quem será que está mentindo? E ele falou da China, que a China está sendo exemplo até em questão trabalhista. Cara, todo mundo sabe como é o trabalho na China. Trabalho escravo. Então a China não é o melhor exemplo para ninguém. Eu sei que eu estou fazendo esse vídeo e vou receber críticas, eu não sei. De pessoas acusando, mas o seu candidato é assim, assado. Para começar, eu nem falei quem é meu candidato. Vocês vão dizer por mim. Eu estou fazendo uma análise assim, do que eu assisti do debate. Eu acho que o Ciro Gomes ele fala muito bonito, mas ele fala muita besteira de forma bonita. Isso é muito perigoso. Inclusive, ele falou que também sobre desfazer reformas, que ele eu vou fazer. E até o próprio Bolsonaro falou, você não tem como fazer isso. É o Congresso que decide. Quando ele vai fazer reformas, não é ele que decide, é o Congresso, cara. Ele parece que tem assim ímpeto de ditador e ele ao mesmo tempo faz críticas aos outros candidatos, ele parece puxar o saco dos outros candidatos. Ele muitas vezes puxou o saco do Alckmin, cara. Ai, Alckmin, você que é meu amigo, mas me permite me criticar. Aí no final ele e Meirelles discutindo sobre desburocratização da Anvisa, né, de remédios e tal. Aí criticou, foi o Bolsonaro ali que perdeu a casinha. Foi só ali que o Bolsonaro perdeu a casinha dele. Uma fala que ele quis imputar ao Bolsonaro sobre o tal do fármaco, né? Daquele remédio lá que supostamente curaria câncer e parece não surtiu efeitos. Mas ele parece aquele cara que acha que se resolve as coisas com mais Estado, ele usa exemplo de outros países, ele usa dados dados que às vezes não são tão corretos, ele parece que sabe disso. Ele parece que sabe que ele está inventando, tirando dado da manga, e se é verdade ou não o problema, ele quer impressionar, e ele está conquistando aqueles eleitores do PT, aquelas pessoas sempre votaram no PT, ele quer isso. Ele quer conquistar esse eleitor perdido do Lula, apesar que o Lula ainda ele é visto ainda como candidato, eu não sei como. Acho que isso é uma palhaçada. Mas eu acho que sim, que o Ciro Gomes saiu bem, mesmo falando muitas besteiras, o que é muito perigoso, é extremamente perigoso. Ele é aquele cara que traiçoeiro, no sentido, não estou... será que um dia o Ciro Gomes vai assistir esse vídeo também? Acho que não. Mas um dia assistir, uma coisa eu reconheço ao senhor. O senhor fala muito bem,
O senhor não é burro, o senhor tem uma inteligência muito boa, o senhor sabe falar, só que o senhor usa isso para fazer muita malandragem. Parece que ele também tem citações dele na Lava Jato, parece que ele é o Sardinha, mas isso ainda não foi provado, então a gente não pode acusar o cara do que ele não é, porque isso rende processo. Mas eu acho que ele está conquistando muitos eleitores jovens, universitários, que tem aquela cabeça mais marxista. Mas eu acho que essa eleição não é para ele não. Apesar que ele tem chance, ele é o cara que tem mais chances reais. É ele e a Marina que tem chance de bater com o Bolsonaro. O Alckmin é altamente impopular. Mas isso vamos ver no decorrer. Mas eu acho que o Ciro mostra uma postura mais calminha. E acho que isso conta pontos. Ainda mais com essa promessa esdrúxula de querer tirar nossos nomes do SPC. Galera, tiveram paciência de ouvir até o final? Então, esse vídeo não é para tentar mudar a opinião de vocês não, para pedir voto para candidato A e B, ou falar mal de A e B. É só uma análise do meu ponto de vista, do meu parco ponto de vista. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu sei disso, que eu tenho muitas falhas de conhecimento, eu tenho que aprender muito, tenho que ler muito. No entanto, nem todos têm essa percepção, que eu acho que é uma contribuição minha, que eu tenho que fazer mais vídeos sobre política, é importante. Eu pretendo fazer um vídeo sobre a política rondoniense, é mais perigoso que fazer dessa. Falando de política nacional, eu sou só mais um, insignificante. Agora falar do meu estado, que o público é menor, a população é menor, aí já é outro sentido. Mas, no entanto, eu pretendo sim fazer uma análise, de assistir o debate. Eu não sei em qual emissora vai ter, né, local aqui de Rondônia. Eu não vou fazer de outros estados, pretendo fazer de senadores, eu não sei. Agora já é política local. Eu não vou fazer de outros estados como São Paulo, eu não tenho conhecimento, eu não moro em São Paulo. Eu só tive naquele pedacinho de Presidente Prudente, indo para o Paraná, então eu não tenho essa... Eu sei que o Alckmin não é melhor, não foi o melhor dos governadores e tudo. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você comenta a sua opinião, comenta a sua visão, o que você achou, quem que você acha que saiu melhor. E deixe nos comentários, e curta o canal, se inscreva-se, ativa o sininho, que nem diz o Nando Moura. Nando Moura tá sumido, hein? O que será que aconteceu com ele? Assisti também outros vídeos da Joyce Hassman, do canal Terça Livre, sobre análise do Alan Santos, do Dante Mantovani, que o outro, eu esqueci o nome do outro cara, perdão. Mas enfim, eu gostei muito da análise deles. Não gostei muito da análise do Mamãe Falei, eu achei a análise dele muito equivocada, mas tudo bem, valeu.